No coração do arquipélago indonésio, o Parque Nacional de Komodo revela um espetáculo da criação divina. Entre ilhas de paisagens dramáticas e águas cristalinas, habita uma diversidade de vida que impressiona até os olhos mais acostumados à natureza. É impossível observar tantos detalhes, comportamentos e formas sem reconhecer a mão cuidadosa de Deus moldando cada ser. A harmonia entre predadores e presas, corais e peixes, terra e mar, revela um ecossistema perfeitamente equilibrado. Komodo não é apenas um santuário ecológico, mas um reflexo da sabedoria do Criador. Cada animal que habita essa região tem um papel específico e valioso no grande ciclo da vida. Desde os majestosos dragões de Komodo até as minúsculas lesmas marinhas, tudo ali foi desenhado com propósito. O ambiente selvagem e exuberante não é fruto do acaso, mas da ordem estabelecida por um Deus que ama a diversidade e a vida. Em cada recife, caverna submersa ou trilha seca, há sinais de um cuidado que ultrapassa a lógica humana. A natureza, em sua plenitude, sussurra verdades profundas sobre o Criador. Estudar esses animais é mais do que aprender sobre biologia. É contemplar a obra divina em movimento. A forma como cada criatura se alimenta, se protege e interage com o meio mostra uma sabedoria que desafia explicações simplistas. Ao mergulharmos nesse mundo de cores, sons e comportamentos, somos levados à reflexão. Que privilégio é testemunhar tamanha beleza? Que responsabilidade temos de preservar essa criação que Deus nos confiou? Na ilha de Komodo, ele não caminha, desfila. Com até 3 metros de comprimento, o dragão de Komodo é o símbolo vivo da sobrevivência primitiva. Dono de um território marcado por arbustos secos, savanas abertas e encostas rochosas, ele vive como um verdadeiro predador solitário, sempre atento ao menor sinal de movimento. Suas garras, afiadas como navalhas, e sua saliva repleta de bactérias, tornam qualquer mordida uma sentença de morte para a presa. E o mais curioso, ele não corre atrás do banquete, ele espera, segue de longe e só ataca quando sabe que venceu. A vida do dragão gira em torno da paciência. Ele pode passar horas imóvel só observando. Quando caça, atinge veados, porcos selvagens e até búfalos que ousam invadir seu território. Um simples golpe com a cauda é capaz de desequilibrar até animais grandes. Por instinto, é um necrofágico nato. Se a presa escapar, ele a segue por dias, contando com a infecção para finalizar o trabalho. Um comportamento cruel, mas extremamente eficiente na natureza. Durante o dia, prefere sair quando o sol começa a aquecer o solo. Nada de perder tempo com o frio da manhã. Sua pele espessa e escamosa protege contra os raios do sol e os arbustos espinhosos que cobrem boa parte do ambiente. Ele se refresca em áreas de sombra, entre troncos e cavernas naturais. Sua locomoção é lenta, mas calculada. Cada passo é quase silencioso, como se ele fosse parte da própria terra. A reprodução é outro show à parte. As fêmeas cavam ninhos profundos e protegem os ovos com uma dedicação feroz. E não pense que os pequenos estão a salvo após nascer. São frágeis e muitas vezes sobem em árvores para escapar dos próprios adultos. Sim, o dragão de Komodo é canibal quando necessário. Essa pressão desde o nascimento molda sobreviventes fortes, prontos para enfrentar o duro ciclo de vida da ilha. Sem interferência humana, eles dominam seu habitat como verdadeiros reis. Suas interações com o ambiente são equilibradas e funcionais, parte de uma engrenagem ecológica que depende de seu papel como predador. O dragão de Komodo vive e reina sob suas próprias regras,
como se fosse um lembrete de que a natureza não precisa de ajuda para ser selvagem, só de espaço. Entre a vegetação seca e os arbustos retorcidos de Komodo, há uma presença que poucos veem, mas todos respeitam: a cobra real. Com movimentos sutis e silenciosos, ela desliza por entre folhas secas, troncos caídos e trilhas pouco exploradas. Seu habitat ideal é feito de sombras e temperaturas amenas, preferindo se esconder sob pedras e buracos rasos durante o dia. Quando sai, tudo nela é precisão. Ela não desperdiça energia nem tempo. Essa serpente não é comum por lá, mas quando aparece, é como se o ecossistema parasse para observá-la. É uma predadora de outras cobras, e sua dieta se baseia principalmente em espécies menores, incluindo pitons jovens. Ao contrário do que muitos pensam, ela evita confrontos, prefere o ataque certeiro, rápido e letal. O veneno da cobra real atinge o sistema nervoso com brutalidade, paralisando a presa quase imediatamente. Durante a estação seca, ela se mantém mais reclusa, aproveita o calor acumulado no solo durante o dia e sai ao entardecer para caçar. Seu olfato é aguçado e, usando a língua bífida, detecta o rastro químico deixado por outras serpentes. Ela pode seguir esse rastro por longas distâncias até encontrar sua próxima vítima. Tudo isso sem pressa, com uma frieza quase hipnótica. A reprodução ocorre de forma solitária. A fêmea constrói ninhos com folhas e detritos secos, onde coloca até 30 ovos. Depois, guarda o local com vigilância obsessiva, algo raro entre serpentes. O nascimento ocorre semanas depois, e os filhotes já nascem prontos para se defender. Muitos, no entanto, não sobrevivem às primeiras semanas, vítimas de predadores ou da escassez de abrigo adequado. Na ilha, a cobra real é uma peça misteriosa do quebra-cabeça ecológico. Sua presença, embora rara, serve como reguladora da população de outras serpentes. Ela habita os cantos esquecidos, os barrancos solitários, como se fosse uma sombra viva da floresta. Não precisa de domínio ou força bruta, apenas respeito. Afinal, ela é a rainha, onde o silêncio vale mais do que o rugido. Nas áreas mais úmidas e abertas da ilha de Komodo, onde o solo forma poças e as gramíneas crescem livres, o búfalo asiático se destaca como uma das maiores presenças terrestres. Com seus chifres em espiral e corpo robusto, ele caminha com imponência por terrenos que outros evitam. Vive em grupos pequenos, geralmente formados por fêmeas e seus filhotes, enquanto os machos mais velhos costumam se afastar e viver sozinhos ou em pares. O rebanho se move em busca de pasto, sempre próximo de água. A água é essencial para sua rotina. Em dias quentes, os búfalos mergulham em lagoas e áreas alagadas, cobrindo-se de lama não apenas para refrescar o corpo, mas também como proteção contra parasitas e insetos. Essa estratégia simples garante bem-estar e saúde ao animal. São herbívoros tranquilos, alimentando-se de capim alto, folhas e até plantas aquáticas. Raramente causam alarde, mas sua força e união em grupo impõem respeito. Apesar da aparência pacífica, o búfalo asiático pode ser extremamente territorial quando provocado. Ao detectar uma ameaça, os membros do grupo formam um círculo de proteção ao redor dos mais jovens. Se necessário, enfrentam até predadores como os dragões de Komodo, que não costumam se arriscar em atacar um adulto saudável. Esse instinto protetor fortalece o grupo e cria um equilíbrio com os predadores locais. Durante a estação chuvosa, os búfalos aproveitam a abundância de alimentos e a expansão dos brejos. Seus deslocamentos tornam-se mais frequentes e os filhotes nascem em maior número. As mães cuidam deles com atenção, mantendo-os sempre por perto até que tenham força para acompanhar o grupo. Ao crescer, os jovens machos eventualmente se afastam e buscam seu próprio espaço. Assim, o ciclo continua, sempre adaptado ao ritmo da ilha. O búfalo asiático é um símbolo de força silenciosa no Parque Nacional de Komodo. Sua rotina simples esconde uma complexa relação com o ambiente. Mantém as áreas úmidas vivas, alimenta predadores e ajuda a moldar a paisagem.
Onde ele pisa, a terra se move e a natureza responde. Ele não precisa dominar, basta existir com equilíbrio para mostrar sua importância no ecossistema. Com cores vivas e bico semelhante ao de um papagaio, o peixe-papagaio é uma das espécies mais importantes dos recifes do Parque Nacional de Komodo. Ele vive entre os corais e passa boa parte do tempo roendo estruturas calcárias à procura de algas. Seu bico poderoso permite triturar o coral morto, alimentando-se da matéria vegetal incrustada. Apesar disso, ele ajuda na renovação dos recifes ao remover partes velhas e abrir espaço para corais novos crescerem. O peixe-papagaio é diurno e vive em grupos pequenos que patrulham recifes rasos, sempre em busca de alimento. Dorme à noite envolto em uma camada de muco que produz com a boca, uma espécie de casulo que o protege de predadores e parasitas. Esse comportamento único é vital para sua sobrevivência em um ambiente cheio de perigos. É também durante a noite que se refugia entre rochas e corais para descansar. A alimentação constante transforma o peixe-papagaio em uma espécie de engenheiro do ecossistema. Ao triturar pedaços de coral, ele produz areia. Um único peixe pode gerar até 100 quilos de areia por ano. Isso contribui para as praias brancas da região e ajuda na formação de novos habitats. Sua ação é silenciosa, mas essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico local. Reproduz-se em águas abertas, onde macho e fêmea liberam seus gametas ao mesmo tempo. Os filhotes nascem como larvas e se dispersam com as correntes até encontrarem abrigo nos recifes. O peixe-papagaio pode mudar de sexo durante a vida, comportamento comum entre peixes recifais. Isso garante maior flexibilidade na reprodução e estabilidade social nos grupos em que vive. No Parque Nacional de Komodo, o peixe-papagaio é admirado não só pela beleza, mas pela importância ecológica. Ele mostra como uma espécie pode ser fundamental na conservação do habitat. Cada mordida em um coral velho é um gesto de renovação. Ele é literalmente um escultor dos recifes, moldando paisagens subaquáticas que sustentam milhares de outras formas de vida. Acima dos recifes e das águas cristalinas que cercam Komodo, a águia pescadora sobrevoa como uma sentinela. Com asas largas e visão aguçada, ela patrulha o litoral em busca de peixes que se aproximam da superfície. Seu voo é calmo, mas cheio de propósito. Ela sabe exatamente quando mergulhar. A pesca é sua especialidade, e cada mergulho bem-sucedido é resultado de uma combinação precisa entre paciência e técnica. Vivem sozinhas ou em pares, geralmente em regiões costeiras com árvores altas ou penhascos onde possam construir seus ninhos. Utilizam gravetos, folhas secas e galhos para formar plataformas robustas, protegidas contra o vento. Retornam aos mesmos ninhos ano após ano, reforçando e ampliando a estrutura com o tempo. A fêmea põe poucos ovos, mas cuida de cada um com atenção feroz, dividindo a responsabilidade com o macho. A alimentação gira quase exclusivamente em torno de peixes. Elas conseguem identificar presas mesmo sob a água, graças à sua visão binocular de alta definição. Quando localiza o alvo, fecha as asas e mergulha com precisão, estendendo as garras afiadas segundos antes do impacto. Uma vez capturado, o peixe é levado a um galho ou pedra, onde será devorado. Todo esse processo é realizado com elegância e eficiência. Durante as épocas de reprodução, a movimentação aérea aumenta. Os casais defendem seu território com voos rasantes e gritos altos, afastando intrusos. Filhotes são alimentados diretamente no ninho e aprendem a voar ao redor da sexta ou oitava semana. O aprendizado da pesca vem logo em seguida, muitas vezes imitando os pais em voos rasantes de teste. Assim, o ciclo da caçada aérea se renova com precisão instintiva. No ecossistema marinho de Komodo, a águia pescadora é parte essencial da cadeia alimentar. Ela ajuda a controlar a população de peixes menores e atua como indicadora da saúde ambiental. Onde há muitas águias, há abundância e equilíbrio. Com sua imponência e discrição,
Ela transforma os céus da ilha em uma arena de estratégia silenciosa, onde só os mais habilidosos prosperam. Se há algo que o javali selvagem sabe fazer como ninguém, é farejar oportunidades. Nativo de florestas densas e encostas acidentadas do Parque Nacional de Komodo, ele vive em constante movimento, escavando o solo atrás de raízes, insetos, frutos e até pequenos animais. Com seu focinho resistente e patas fortes, cava buracos como se estivesse abrindo caminhos secretos pelo subsolo. Cada trilha é marcada com precisão e ele memoriza rotas com facilidade impressionante. O javali se adapta rápido, o que o torna um dos habitantes mais resilientes da região. Ele costuma andar em grupos, chamados de sounders, formados por fêmeas e filhotes. Esses grupos ajudam a manter vigilância constante contra predadores naturais, principalmente o dragão de Komodo. Já os machos adultos vivem mais solitários, cruzando grandes áreas em busca de fêmeas ou novos territórios. Seu faro apurado e audição sensível compensam a visão limitada. Durante o dia, evita o calor intenso do sol se abrigando em áreas sombreadas da mata, muitas vezes dormindo em covas que ele mesmo cavou. Mas ao entardecer, ele se torna ativo, explorando todo tipo de vegetação rasteira e áreas pantanosas. É nesse horário que o parque ecoa com seus grunhidos, fuçando sem parar em busca de alimento. O som que produz ao escavar é como uma assinatura da sua presença. A vegetação local, apesar de seca em muitos períodos, oferece uma variedade de alimentos para sua dieta onívora. Eles ajudam inclusive a controlar populações de insetos e renovam o solo com sua escavação constante, um jardineiro da natureza sem saber. Sua função ecológica é essencial para manter o equilíbrio do ecossistema. O simples ato de revirar o solo espalha sementes e nutre novas plantas. Apesar de parecerem brutos, os javalis são organizados e cautelosos. Seu comportamento é moldado pela necessidade de sobrevivência num ambiente cheio de predadores. Eles não apenas sobrevivem, prosperam, e mesmo sendo caçados por dragões de Komodo, continuam voltando às mesmas trilhas, como se aceitassem que o risco é parte do jogo. Afinal, na Ilha dos Dragões, a resistência é a maior forma de inteligência. Pequenos, coloridos e incrivelmente diversos, os nudibranquios são lesmas marinhas que habitam os recifes do Parque Nacional de Komodo. Apesar do tamanho reduzido, esses animais chamam atenção por suas cores vivas, formas exóticas e movimentos elegantes. Vivem em fendas, corais e rochas submersas, onde rastejam lentamente em busca de alimento. São especialistas em camuflagem e química, armas que usam para se defender e caçar. Os nudibranquios se alimentam de esponjas, anêmonas, hidrozoários e até outros nudibranquios. Muitos absorvem as toxinas ou células urticantes das presas e as incorporam em seus próprios corpos como defesa. Essa habilidade química é uma de suas maiores vantagens evolutivas. Algumas espécies também aproveitam os pigmentos das presas para enriquecer sua própria coloração vibrante, como uma bandeira de aviso para predadores. São animais hermafroditas, ou seja, cada indivíduo possui órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Ao se encontrarem, trocam gametas e ambos podem produzir ovos. Os ovos são depositados em espirais gelatinosas sobre superfícies firmes, como rochas ou corais. Após a eclosão, as larvas nadam livremente até encontrarem um local adequado para se fixar e desenvolver a forma adulta. Apesar da aparência delicada, os nudibranquios são bastante resistentes às condições do ambiente marinho de Komodo. Podem ser encontrados em áreas rasas e profundas, adaptando-se bem a diferentes temperaturas e salinidades. Movem-se lentamente, mas com precisão, explorando cada centímetro dos recifes em busca de alimento e parceiros. Cada espécie ocupa um nicho específico, contribuindo para a diversidade ecológica da região. No Parque Nacional de Komodo, os nudibranquios são indicadores de um recife saudável. Onde há muitos deles, há equilíbrio ecológico e abundância de vida marinha. Para os mergulhadores, são verdadeiras preciosidades.
como joias vivas escondidas entre os corais. Pequenos, porém essenciais, lembram que mesmo as formas mais discretas de vida desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas. Nas copas das árvores do Parque Nacional de Komodo, a cacatua branca se destaca não apenas pela plumagem exuberante, mas também pelos sons que ecoam pelas matas. Seus gritos agudos são usados para se comunicar com o bando e marcar território. Vivem em pares ou pequenos grupos, geralmente em áreas de floresta seca, onde encontram cavidades em árvores para fazer seus ninhos. São aves altamente sociais e inteligentes. Durante o dia, passam boa parte do tempo voando entre árvores em busca de alimento. Frutas, sementes, nozes e até pequenos insetos fazem parte da dieta. Usam o bico curvo e forte para quebrar cascas duras e acessar os nutrientes internos. Também seguram os alimentos com uma das patas, comportamento raro entre aves, o que revela sua destreza. Esse hábito facilita uma alimentação mais eficiente e seletiva. A cacatua branca é cuidadosa na reprodução. Costuma botar de 1 a 2 ovos em ninhos localizados em ocos de árvores altas. O casal se reveza na incubação e os filhotes permanecem sob cuidado por semanas até aprenderem a voar. Esse cuidado prolongado garante maiores chances de sobrevivência. Mesmo após sair do ninho, os jovens continuam sendo alimentados pelos pais por um tempo. Ao entardecer, é comum vê-las empoleiradas em galhos altos, onde descansam e vocalizam em grupo. Essas vocalizações ajudam a reforçar os laços sociais e a coordenar atividades do bando. A plumagem branca brilhante é mais visível nessas horas, criando uma imagem imponente na paisagem. Embora sejam belas, também são discretas ao perceberem a aproximação de predadores, voando rapidamente para longe do perigo. Dentro do ecossistema de Komodo, as cacatuas brancas cumprem um papel importante na dispersão de sementes e na manutenção da diversidade vegetal. Ao se alimentarem e se moverem por grandes áreas, ajudam a renovar o ambiente natural. São, portanto, mais do que um símbolo de beleza. São peças-chave para o equilíbrio ecológico das florestas tropicais da região. Entre os recifes de coral do Parque Nacional de Komodo, o peixe-palhaço chama a atenção com suas cores vibrantes e comportamento peculiar. Ele vive em estreita associação com anêmonas do mar, formando uma relação simbiótica onde ambos se beneficiam. Enquanto o peixe encontra abrigo entre os tentáculos urticantes da anêmona, ele também a protege de predadores e ajuda a mantê-la limpa de detritos. A vida do peixe-palhaço gira em torno da sua anêmona. Raramente se afasta dela, nadando em movimentos curtos e rápidos. É ali que dorme, se alimenta e se reproduz. Ao contrário de outros peixes, ele desenvolve uma resistência especial ao veneno da anêmona, o que permite essa convivência íntima. Essa proteção faz com que o peixe-palhaço seja uma das espécies mais seguras entre os corais. A alimentação inclui pequenos crustáceos, plâncton e sobras de presas capturadas pela anêmona. O peixe-palhaço também ajuda a atrair presas para sua parceira urticante, mantendo a relação ativa e funcional. Essa dinâmica simples e eficaz torna o peixe-palhaço uma peça-chave no equilíbrio local dos recifes. Sua presença indica uma anêmona saudável e vice-versa. Socialmente, os peixes-palhaço vivem em pequenos grupos dominados por uma fêmea. Se a fêmea morre, o macho dominante muda de sexo para ocupar o posto, o que garante a continuidade do grupo. Os ovos são depositados em rochas próximas à anêmona e protegidos pelo macho até a eclosão. Esse comportamento cuidadoso reforça os laços sociais e aumenta as chances de sobrevivência da prole. No Parque Nacional de Komodo, o peixe-palhaço ajuda a manter a biodiversidade e é símbolo da riqueza marinha da região. Suas cores chamativas e comportamento curioso o tornam um dos favoritos entre mergulhadores e estudiosos. Mas além da beleza, sua presença revela a complexidade e o equilíbrio das relações simbióticas que sustentam a vida nos recifes indonésios. O peixe-leão habita os recifes
e em costas submersas do Parque Nacional de Komodo, com uma imponência discreta. Suas nadadeiras longas e espinhosas flutuam como penas embaixo d'água, mas escondem veneno capaz de afastar qualquer predador. Durante o dia, prefere se manter oculto em fendas e entre os corais, emergindo ao entardecer para caçar. É um predador paciente e silencioso. Caça pequenos peixes, crustáceos e até moluscos com movimentos rápidos e precisos. Usa suas nadadeiras largas para encurralar as presas contra pedras e recifes antes de dar o bote. Não persegue, prefere a emboscada. Seu veneno não é letal para humanos, mas é doloroso o suficiente para desencorajar predadores e rivais. Isso lhe dá confiança para explorar áreas onde poucos ousam nadar. É um peixe solitário, que não forma cardumes nem depende de parceiros para caçar. Durante a reprodução, no entanto, os machos competem por fêmeas, realizando exibições com as nadadeiras abertas em sinal de força. Os ovos são liberados na água, onde flutuam até eclodirem. Os filhotes logo se dispersam pelos recifes, iniciando uma vida independente desde cedo. Apesar de sua aparência exótica, o peixe-leão se adapta bem aos diversos ambientes subaquáticos do parque. Consegue viver tanto em recifes vibrantes quanto em áreas mais profundas e escuras, onde poucos outros peixes se aventuram. Sua resistência e estratégia de caça o tornam um predador de topo nas regiões que habita. É respeitado e evitado por quase todos. No ecossistema de Komodo, o peixe-leão exerce controle sobre populações de peixes pequenos e invertebrados. Isso mantém o equilíbrio ecológico dos recifes, evitando superpopulações que poderiam afetar os corais. Ele mostra que beleza e letalidade podem coexistir de forma harmônica na natureza, fazendo do peixe-leão um símbolo de mistério e força das águas tropicais. Saltando de galho em galho com agilidade invejável, o macaco de cauda longa se tornou um dos moradores mais ativos da floresta de Komodo. Sua cauda não é apenas um enfeite, é uma extensão do corpo, essencial para equilíbrio nas acrobacias entre os galhos. Vivem em grupos sociais bastante organizados, com hierarquia clara onde cada membro tem um papel. Passam o dia entre árvores e solo, sempre atentos ao movimento dos predadores. A vida deles é regida por regras não escritas. Os mais velhos observam. Os jovens brincam e aprendem, enquanto os adultos protegem e alimentam. São onívoros oportunistas. Se alimentam de frutos, folhas, ovos, pequenos insetos e até crustáceos que encontram próximos às margens. Nada é desperdiçado. São também ótimos comunicadores. Utilizam sons, gestos e expressões faciais para coordenar ações dentro do grupo. Durante as manhãs, descem ao solo em busca de alimentos, sempre sob vigilância. Um vigia se posiciona no ponto mais alto, alerta para qualquer sinal de perigo, especialmente os dragões de Komodo, que não pensam duas vezes antes de caçar um macaco desatento. Em dias de muito calor, procuram poças d'água e se refrescam em grupo, jogando água uns nos outros em rituais que parecem brincadeiras, mas são instintos de sobrevivência. Os macacos têm territórios bem definidos, que defendem com gritos e posturas agressivas quando necessário. Não são animais violentos, mas sabem se impor. São também extremamente curiosos, frequentemente investigam objetos, alimentos ou até câmeras deixadas por visitantes descuidados. Esse comportamento investigativo os torna mestres na adaptação, sempre prontos a aprender com o ambiente ao redor. Dentro da ilha, são essenciais para o ecossistema. Espalham sementes por onde passam, ajudam no controle de insetos e mantêm o dinamismo das copas das árvores. Vivem em constante alerta, mas com leveza, como se dançassem entre os perigos com inteligência e união. Em Komodo, o macaco de cauda longa é mais que um sobrevivente. É um símbolo de flexibilidade e astúcia diante dos desafios da natureza selvagem. Nas águas rasas e calmas que cercam o Parque Nacional de Komodo, o dugongo desliza lentamente, quase como uma sombra tranquila no fundo do mar. Parente dos peixes-boi,
Esse mamífero marinho se alimenta exclusivamente de capim marinho, formando trilhas visíveis no leito oceânico. Vive sozinho ou em pequenos grupos, movendo-se suavemente entre as áreas mais ricas em vegetação subaquática. A rotina do dugongo gira em torno da alimentação. Pode passar horas pastando o fundo marinho, arrancando as plantas com os lábios grossos e sensíveis. Seu corpo hidrodinâmico e nadadeiras em forma de remo permitem longas jornadas em busca dos melhores prados marinhos. Diferente de muitos animais, ele precisa subir à superfície regularmente para respirar, o que faz com tranquilidade a cada poucos minutos. Apesar de sua aparência pacífica, o dugongo é bastante seletivo com o ambiente. Prefere águas claras, calmas e com grande presença de vegetação. Por isso, as áreas protegidas de Komodo são ideais para sua sobrevivência. Com um ritmo de vida lento, longe de disputas ou agressões, ele representa um dos modos de vida mais pacíficos do reino animal. Quando ameaçado, simplesmente mergulha e desaparece. Durante a reprodução, os dugongos têm um cuidado especial com os filhotes. A fêmea dá à luz após uma longa gestação e o filhote permanece ao seu lado por até 2 anos. Nesse período, aprende a se alimentar e se deslocar nas áreas seguras do parque. A ligação entre mãe e filhote é intensa e os dois se comunicam por sons leves e toques constantes. No ecossistema marinho de Komodo, o dugongo tem papel fundamental na saúde dos leitos de capim marinho. Ao se alimentar, ajuda a controlar o crescimento excessivo da vegetação e estimula a regeneração dos prados submarinos. Sua presença indica equilíbrio ecológico e boa qualidade ambiental, sendo um verdadeiro termômetro natural do oceano ao redor da ilha. O Parque Nacional de Komodo é mais do que um patrimônio natural da humanidade. É um testemunho vivo da criatividade de Deus. Ali, vida e beleza caminham lado a lado, mostrando que tudo tem sua função e tempo determinado. Cada animal observado neste documentário revela não só complexidade biológica, mas também propósito e harmonia. A natureza, quando respeitada, continua refletindo a glória do Criador em cada detalhe. E é nesse equilíbrio sutil que percebemos a grandeza do Deus que sustenta todas as coisas. Diante de tamanha riqueza natural, somos convidados a agir com consciência e reverência. Cuidar da criação não é apenas uma questão ambiental, mas um dever espiritual. Afinal, Deus confiou à humanidade o papel de guardiã da terra. Preservar lugares como Komodo é honrar essa missão, reconhecendo que a vida que ali pulsa é também parte do plano divino. Não somos donos do mundo natural, mas seus mordomos. Que a contemplação dos dragões, peixes e aves deste santuário nos inspire a valorizar o que Deus fez com tanto amor. Que possamos aprender com os ciclos da natureza sobre equilíbrio, resiliência e interdependência. E que nunca percamos a capacidade de nos maravilhar com a obra de um Criador que se revela não apenas nos céus, mas também nas profundezas do mar e nas trilhas selvagens das ilhas. Em Komodo, Deus fala através da natureza. Cabe a nós escutar.